Fala galera, beleza? Então, hoje eu tô aqui para comentar um pouco sobre como que eu fui na prova da FAMERP 2023, que aconteceu agora nessa semana, nos dias 13 e 14, se eu não me engano, acho que foi isso, 13 e 14. E bom, se você não me conhece, meu nome é Paulo Brito, eu sou vestibulando de medicina, eu tenho 18 anos, vou fazer 19 agora em janeiro. E eu prestei as mais diversas provas de vestibulares focado nas paulistas, né? A Unicamp, a Unesp, a USP, a FAMEM, a FAMERP e também prestei o Enem. E todas tentando, né, uma vaga em medicina. E o meu foco era a Unicamp, né? Mas tem um vídeo aqui no canal contando como que eu fui, mas eu não consegui passar para a segunda fase. E tô tentando aí nas outras, né? A FAMERP foi a última prova que eu fiz, graças a Deus. E é isso. Agora eu vou comentar um pouco a respeito de cada matéria da prova objetiva e depois eu vou comentar um pouco sobre a prova discursiva e também a redação. Demorou? Bom, começando, né, a falar sobre a prova objetiva, começando pela matéria de português, eu consegui acertar 8 das 10 questões de português. As únicas duas que eu errei, nas duas eu acabei ficando em dúvida entre duas alternativas e acabei marcando a errada, né? Sempre acontece isso. E tá aparecendo aí na tela para vocês, foi uma que tinha um poema, e aí logo na primeira questão sobre esse poema tava falando, esse poema critica o quê? Aí eu fiquei em dúvida entre ganância e luxúria. Eu acabei marcando luxúria, mas a resposta era ganância, aí acabei errando. E a outra questão que eu errei também é a respeito acho que uma crônica, acho que é isso, do Carlos Drummond de Andrade. Na questão dava um trecho ali de um texto, da crônica, falando dos fazendeiros, com um cara que ficava dentro da mata e tava falando por que os fazendeiros tinham medo, não era medo, mas por que eles não gostavam daquele cara, por qual característica, né? Aí eu fiquei em dúvida entre ociosidade e desconhecido, porque essas duas características, elas estavam embutidas ali no trecho. Só que aí eu acabei marcando ociosidade, só que não era isso, era desconhecido. Eu fiquei muito em dúvida ali na hora e acabei marcando errado, né? Então é isso. Eu achei a prova de português muito tranquila, nada muito com uma interpretação muito rebuscada, nada desse tipo assim. E é isso, eu acabei errando essas duas aí meio que de bobeira, né? Se eu tivesse ido na outra que eu achava que era, eu teria acertado essas duas e gabaritado português. Mas não foi o que aconteceu, então eu só consegui... Só não, né? Eu acertei 8 das 10 questões de português. Bom, agora em inglês eu consegui acertar também 8 das 10 questões. Eu também achei inglês muito tranquilo, muito de boa mesmo. As únicas duas que eu errei foram questões que eu fiquei em dúvida mesmo. Uma delas eu realmente não sabia, que tá aparecendo aí na tela pra vocês, era aquela que acho que dava um texto, se eu não me engano, e tinha a palavra while. E aí ele perguntava, a palavra while pode ser substituída por qual outra palavra sem perder o sentido? Aí tinha lá as alternativas, e eu acabei errando, essa eu não sabia, e chutei e errei. A outra que eu não sabia era aquela que dava uma tirinha sobre o conceito de Big Data, e aí pedia a definição, né, nas alternativas de Big Data, só que eu também não sabia essa daí, todas as alternativas para mim estavam muito parecidas e eu acabei errando essa daí, infelizmente. Então eu consegui acertar 8 das 10 questões em inglês. Bom, agora em história, eu contabilizei 9 questões em história ao invés de 10. É que a última questão lá eu considerei que era para ser de história, né? Eu considerei ela como sendo de geografia e não de história. Se bem que muitas vezes história e geografia elas se conversam muito, né? Então tem assuntos que são abordados tanto em história como em geografia, como é o caso da Guerra Fria, por exemplo. Mas eu contabilizei 9 questões e eu consegui acertar 8 das 9 questões em história. A única que eu errei foi aquela que tinha uma charge do presidente João Goulart, né, do Jango, que tinha um monstrinho lá da inflação. Aí eu acabei errando essa questão aí. Eu fiquei em dúvida entre duas alternativas, de novo, né, como sempre acontece. Eu fiquei em dúvida entre as alternativas que falavam a respeito do medo das famílias brasileiras e da tentativa do presidente em regular a inflação. Aí eu marquei
tentativa do presidente de regular a inflação, e eu acabei errando essa questão aí. De novo, né, mais uma questão que eu erro por ficar em dúvida entre duas alternativas, e eu fico muito bravo ali, tipo, depois que eu vejo, assim, sabe, que eu poderia ter acertado se eu tivesse ido na outra, porque não foi uma questão que eu errei por não saber o conteúdo, sabe, foi por simplesmente ficar em dúvida ali entre coisas que parecem estar muito certas ali na hora pelo contexto. Nessa tirinha ali, pra mim, tava... isso pela tirinha, né, pela charge ali, parecia que as duas alternativas estavam certas, mas aí eu acabei errando, infelizmente. Então eu consegui acertar 8 das 9 questões em história. Bom, em geografia eu contabilizei 11 questões ao todo e eu consegui acertar 9 dessas 11 questões. As únicas duas que eu errei foi uma falando a respeito de ele dava um trecho ali de um texto e pedia para relacionar a ideia daquele trecho a outros tipos de conflito, né? E aí eu acabei errando essa daí, realmente não sabia, eu fiquei muito em dúvida ali na hora, porque em cada alternativa você tinha que saber a respeito de um conteúdo, entendeu? Aí tá aparecendo aí na tela para vocês, né? Só que aí eu realmente não sabia. E a outra que eu errei também em geografia foi aquela de projeção cartográfica, que ele dava um mapa ali e pedia qual tipo de projeção que tinha sido usada ali. Aí eu achei que era aquela que falava do cone, só que não, era uma lá que eu já tinha descartado quando eu tinha lido a questão de primeira, assim, eu já tinha descartado essa alternativa e aí acabei marcando a alternativa que falava do cone. Então foram essas duas aí que eu errei, graças a Deus não foi nenhuma que eu fiquei em dúvida entre duas alternativas, né? Foram questões que eu genuinamente errei, uma por não saber e a outra por também, né, não saber. E é isso, então eu acertei 9 das 11 questões em geografia. Bom, agora em biologia eu achei a matéria mais chatinha da prova, cobrando coisinhas muito específicas, né? E das 10 questões de biologia, eu consegui acertar 7 dessas 10 questões aí. Eu errei aquela que falava do complexo de Golgi, de uma espermátide, e falava que esse complexo de Golgi tinha sido marcado, e depois perguntava alguma coisa lá, tipo, aonde que ele ia aparecer novamente, essa coisa marcada, onde que ela ia aparecer. Eu acabei errando essa daí porque eu realmente não sabia. E aquela que falava da clorofila A, clorofila B. E aquela também que falava de um ancestral do ser humano e perguntava qual era a maior relação de parentesco possível que ele tinha com a gente, né, com o Homo sapiens, na classificação, né, da biologia, assim. Aí eu errei essa daí também. Mas eu achei a prova de biologia boa. Eu estudei bastante biologia esse ano, só que eu estava estudando com foco na Unicamp, né? E por mais que elas cobrem o mesmo conteúdo, né? Conteúdo do ensino médio, a abordagem é muito diferente. Então, coisas que são cobradas em uma dificilmente aparecem em outras e assim vai, né? Isso é de prova para prova. E aí eu achei estranha a prova de biologia, porque cobrando algumas coisas bem específicas ali que eu não sabia. Então, eu até fiquei feliz por ter tirado 7 de 10, né? Lógico que eu queria ter tirado uns 9 ou até gabaritado, mas fazer o que, né? Então, consegui acertar 7 de 10 em biologia. Bom, agora química. Química eu achei a matéria mais fácil, assim, de toda a prova. Das 10 questões, eu só errei uma, então consegui acertar em 9 questões de química. A única que eu errei foi aquela que falava da combustão do acetileno, e essa eu realmente não sabia, fiquei tentando lá, porque ele dava tipo uma mistura, né, de gás oxigênio com gás acetileno, e aí na hora que ele falou que havia essa mistura, eu não sabia a relação de mols que tinha ali dentro, e aí eu não soube fazer essa questão. E é isso. Eu achei a matéria mais fácil de toda a prova, acertando as 9 questões das 10 de química. Bom, agora de física. Física eu também achei muito tranquilo, nada muito ou não. E das 10 questões eu consegui acertar 8 na prova de física. As duas que eu errei foi aquela que tinha uma mola segurando um pezinho numa situação e depois ela estava fixada a uma parede e depois colocava um outro pezinho ali
com essa mesma mola. E essa mola estava estendida 10 centímetros. Aí perguntava com o outro pezinho ali embaixo, com os dois pezinhos, o quanto que ela ia se estender mais, né? Aí eu caí na pegadinha, né? Eu falei, putz, se tem um pezinho e tá estendendo a bola em 10 centímetros, se colocar um outro pezinho vai estender a mola mais 10 centímetros. Só que não, já estava em equilíbrio ali em cima, na situação que ela estava fixada na parede, e manteve-se o equilíbrio na outra situação. Então ela ia continuar a mesma coisa. Aí eu acabei errando essa daí. Eu errei aquela também que falava do moleque que pegou uma maçã e colocou num pote de água. E aí tinha que calcular a densidade da maçã com base no texto ali que ele dava. Essa eu não sabia fazer. E chutei e errei. E é isso, eu errei 2 questões de química, de física, acertando então 8 das 10 questões. Bom, agora sobre matemática. Matemática eu também não achei muito difícil. Eu achei até de boa a prova. O problema foi que eu deixei matemática para o final. E eu deixei para o final de propósito, porque eu tenho mais facilidade com essas matérias tipo física, matemática. E acabou que no final eu já estava meio cansado e eu não levo nada para comer durante as provas, porque senão isso para mim, tipo, quando eu tô comendo é uma perda de tempo, tá ligado? Aí eu já tava cansadão e deixei matemática pro final. E fazer toda a prova antes de matemática acabou consumindo muito da minha energia, né? Eu já tava meio cansado, aí o tempo também já tava acabando e não deu para ter um resultado tão bom assim quanto eu queria em matemática. Então, das 10 questões, eu consegui acertar 7. As que eu errei não foi porque, tipo, nossa, eram questões muito difíceis que eu não fazia ideia de como resolver. Não, era porque eu não sabia coisas simples ali. Tipo aquela lá que dava 2 círculos e tal, e aí formava um triângulo ligando os centros dessas circunferências, né? E aí ele dava a tangente de um ângulo. E essa tangente estava em dízima periódica. E você tem que saber passar essa dízima periódica para fração. E na hora ali eu não consegui, porque eu estava acostumado a transformar dízimas mais simples, né? Tipo 0,333 é 3 sobre 9. E aquela ali eu não soube fazer. Tentei ali na hora, mas realmente não foi. Eu não soube fazer aquela também que falava da geometria analítica. Eu sabia as coisas que tinha que fazer, então eu tinha que fazer um sistema ali, porque ele dava as equações de reta. Depois que eu achasse os pontos ali, né, as coordenadas daquele ponto, eu tinha que fazer a distância de um ponto a outro. Só que tava dando números muito absurdos e na hora ali eu falei, cara, eu tô com pouco tempo, eu não vou conseguir terminar essa questão. Chutei e errei também. E a outra que eu errei, que realmente se eu tivesse mais tempo, eu acho que teria dado para fazer, era aquela de um cara e de uma mulher que tinha uma poupança e aí ele dava uma situação ali. Errei essa daí também, mas é isso, né? Consegui acertar 7 questões das 10 questões da prova de matemática. Bom, agora somando, né, todos esses resultados aí, né, todas essas pontuações de cada matéria, eu consegui acertar 64 pontos de 80 pontos possíveis na prova da FAMERP 2023. É um resultado bom, só que não o suficiente para passar, né? Porque é aquela coisa que eu nem tinha comentado, que a FAMERP e a FAMEMA, né? Mas esse vídeo é da FAMERP, elas têm a fama de serem muito, não difíceis, mas tem a fama de que você tem que gabaritar tudo. Então, praticamente gabaritar, né? Tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva e também a redação, diferente das outras, né? Que você tem que tirar uma pontuação muito alta, só que nas segundas fases você tem que ir muito bem também, só que você não precisa quase gabaritar o negócio, né? Aí a hora que eu vi que tinha tirado 64, eu já fui muito desanimado pro segundo dia, e também juntou com o fator que eu não estava estudando especificamente para a FAMERP, e a FAMERP também não era um dos meus focos de passar, né? O meu foco principal mesmo era a Unicamp. Aí eu fiz o segundo dia só por fazer, sabe? Dei o meu melhor no segundo dia também, mas se eu soubesse que tinha as chances de passar, eu teria feito muito melhor. E eu vou comentar agora para vocês como que eu fui na prova discursiva. Bom, então na prova discursiva, né? Cara, eu já fui pra prova, né? Que nem eu falei pra vocês, com um sentimento de que, cara, eu só tô ali a passeio mesmo, só pra não perder o dia de prova, né? Paguei, não vou fazer. Aí qual que foi a minha estratégia? Começar por física, que é uma matéria que eu tenho mais facilidade. Física e redação, né? Redação eu não tenho facilidade, mas é para mais começar por essa tarefa que eu acho mais difícil, assim, começar primeiro. Aí eu comecei por redação, mas redação eu falo depois.
Aí, física. Física eu achei tranquilo. Tranquilo assim, também não vou falar tranquilo, mas eu achei que tava de boa de fazer, sabe? Não tava algo muito distante das coisas que a gente normalmente vê nas questões e tal. E eu consegui desenvolver bem as questões, fui todos os raciocínios, todos os cálculos e tal. A única que eu tive dificuldade e que eu não consegui fazer foi aquela que falava de uma partícula eletrizada e aí eu tinha que calcular a força, mais alguma coisa, isso na letra A. Aí eu não consegui fazer essa questão, tive que deixar em branco. Tentei muito ali, mas realmente não deu para fazer essa questão. Agora, a respeito de biologia, biologia eu achei uma prova boa também. Algumas coisas específicas, né, também, que nem se repetiu, né, que nem a da prova objetiva, pelo menos isso na minha opinião. E algumas coisas ali eu ficava um pouco em dúvida se aquilo que eu estava escrevendo, né, como resposta estava certo ou não. E como o tempo também estava acabando ali na hora que eu fui fazer biologia, eu fui escrevendo coisas muito diretas, assim, aí talvez isso seja desconsiderado e tal. Mas eu achei uma prova boa e eu deixei uma questão de biologia em branco, porque realmente não deu tempo e só por isso mesmo, porque não deu tempo e, bom, mas no geral é isso, eu achei a prova de biologia boa, mas queria ter feito ela com mais atenção ali, ter me esforçado mais para fazer a prova de biologia. Bom, agora sobre química. Cara, química eu nem sei o que comentar, né? Porque eu deixei 3 questões em branco de química. Porque por falta de tempo mesmo, eu priorizei física e biologia. Química, eu fiz algumas questões e percebi que não estava difícil. Mas realmente, pelo tempo ali, eu falei, cara, já fui, né? Não fui mal no primeiro dia, mas também não fui o necessário para conseguir passar. E aí eu já falei, não vou nem tentar. Faltava 5 minutos e faltava 3 questões para acabar a prova, né? A prova de química. Aí eu falei, deixa quieto, porque eu não vou conseguir mesmo. Então, sabe quando você vai sei lá, imagina que você tem um jogo, aí você vai para esse jogo sabendo que você já perdeu. Aí eu fui meio com esse sentimento, né? Fazer essa prova de segundo dia, mas fazer o quê? E é isso, então esse foi o meu comentário a respeito da prova discursiva. Bom, agora sobre a prova de redação. Redação, o tema tá aparecendo aí, acho que era sobre peso e obesidade infantil, entre as responsabilidades da família e do Estado, alguma coisa assim. Eu achei o tema muito bom, achei um tema muito relevante, né, de se falar sobre. E eu me senti confortável para falar sobre esse assunto, porque eu gosto muito dessas coisas relacionadas ao meio fitness e tal. E eu acompanho bastante gente nessa área, né? O Paulo Musi, o Erlen Delanogari, que é um psicólogo que eu usei na minha redação, que eu já vou comentar um pouco sobre ele, que eles falam muito sobre essa questão de obesidade, né? Do seu comportamento diante da alimentação. Então, eu vou comentar aqui tópico por tópico, a introdução, o desenvolvimento 1, o 2 e um pouco da minha conclusão aqui para vocês, tá bom? Bom, então na minha introdução eu comecei falando do Renato Cariani. Bom, caso alguém aí não conheça, né, ele é um influenciador, bom, pra mim, né, o maior influenciador fitness do Brasil. Ele foi realmente considerado o maior influencer do meio fitness aí pelo iBest, que é uma plataforma que organiza os influenciadores, assim, e faz uma eleição de qual é o maior em várias categorias. E ele ganhou por júri popular, então ele realmente é o maior, né? Aí eu comecei falando que ele, na sua infância, ele atingiu o sobrepeso e quase atingiu a obesidade. Eu não sei ao certo se ele quase atingiu a obesidade mesmo, mas o sobrepeso eu sei que ele atingiu sim. E aí eu usei ele... Por conta desse sobrepeso, sofria bullying e entrou numa academia. E foi assim que ele começou essa vida saudável, né, dele. E aí eu, né, levantei a questão, será que essa questão de obesidade é uma responsabilidade da família, ou do Estado, ou dos dois? E eu falei que é uma responsabilidade tanto da família quanto do Estado. E aí de argumentos, eu falei sobre a responsabilidade de cada um. Falei que a responsabilidade da família era criar um ambiente que estimulasse a criança a praticar uma alimentação saudável
E falei que a responsabilidade do Estado era promover espaços recreativos que estimulassem a criança a serem mais ativas, né, e praticarem atividades físicas. Então foi basicamente isso, a minha introdução, e agora eu vou comentar um pouco sobre o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Bom, então, no desenvolvimento 1, eu falei dessa responsabilidade da família de promover um ambiente que estimule a alimentação saudável. Então, como repertório, eu utilizei o psicólogo e neurocientista Eslen Delonogari. Tá aparecendo aí uma foto dele para vocês. E ele, recentemente, ele foi em vários podcasts e é muito interessante de acompanhar ele, inclusive recomendo aí para quem não conhece. E ele fala, né, de muitas coisas relacionadas à psicologia, assim. E ele fala que o ambiente em que você está inserido influencia muito as suas atitudes. Então, e isso acontece principalmente na criança, porque tudo aquilo que ela vê, ela vai reproduzir. Então, se os pais daquela criança estão comendo, tipo, um lanche, né, uma porcaria, ela também vai comer aquela porcaria porque os pais vão dar aquilo para ela e porque ela tá tendo aquilo como exemplo. Além de que, né, ela não tem opção de escolha. Putz, não vou comer o lanche, vou comer aqui um arroz e frango, não. E então eu falei disso, que essa família tem que ser mais consciente nas escolhas alimentares para que a criança se sinta estimulada a seguir uma alimentação saudável. E no desenvolvimento 2, eu falei a respeito da responsabilidade do Estado em promover espaços recreativos, né, para a criança ser mais ativa. E como repertório eu usei a música do Racionais MCs, que fala a música Fim de Semana no Parque, e nessa música tem um trecho que fala que o lazer, né, os espaços recreativos para lazer, principalmente, né, no contexto deles ali na periferia, é muito escasso. E eu falei que isso é muito prejudicial, porque falei que isso demonstra que o Estado não está nem aí, né? Falei, lógico, com outras palavras, não está nem aí para se a criança vai desenvolver obesidade ou não. E que isso é muito importante, que o Estado tem que estimular essa criação de espaços, porque a criança ela vai ficar mais ativa fisicamente e, consequentemente, ela vai gastar muito mais calorias do que ela gastaria se tivesse parada, né? Se ela tivesse sedentária. O que reduz muito as chances dessa criança atingir a obesidade infantil. Então foi isso que eu comentei, basicamente, nos meus parágrafos de desenvolvimento. E bom, a respeito da conclusão, eu só retomei esses argumentos que eu citei, né, no desenvolvimento, e fiz um desfechozinho bonito. Agora eu não lembro o que eu falei direito, mas coloquei um negócio bonitinho lá. Bom, eu acho que a minha redação ficou boa, né? Vamos ver, né, quanto que eu vou tirar. A nota, se não me engano, sai em janeiro. Mas é isso. Foi isso que eu... E eu achei um bom tema da redação. E foi basicamente isso. Eu achei a prova boa. Bom, agora um comentário geral da prova. O que eu achei, né? Eu achei a prova boa. Não achei difícil, como um todo. O problema, pra mim, maior, assim, de longe, foi a questão do tempo. Principalmente no segundo dia. Eu acho assim que é um bagulho surreal. Eu não sei se eles fazem de propósito isso, porque são 20 questões de escrever ali, que você tem que dar uma resposta, né, legal, com letra A e com letra B. Então aí já são 40 questões, né, ao todo que você tem que escrever. E em cada questão tem duas coisinhas que você tem que responder. Então, puto, cara, já dá muita coisa, sabe? Acho que, sei lá, porque 4 horas de prova para você fazer todas essas questões, responder por escrito, tudo isso, e ainda fazer uma redação, é muito pouco tempo. Não sei, diz aí se você conseguiu fazer a prova no tempo, porque eu acho assim muito impossível fazer aquilo lá dentro daquele tempo. Tudo bem que eu também não treinei para fazer aquele tipo de prova, né? Então um dos fatores pode ter sido isso. Mas é isso, eu achei a prova como um todo muito boa. Eu acho que quem estudou especificamente para fazer a prova da FAMERP conseguiu fazer uma boa prova. E é isso. Me diz aí se você chegou até aqui, né? Me diz aí o que você achou da prova, quais foram os seus acertos, se você conseguiu fazer a prova no tempo. Diz aí tudo nos comentários. E é isso, cara. Acho que é isso. Beleza? Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui. E tchau!